Aleluias. Meus irmãos, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Gálatas 5. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluias. Eu vou ler a partir do versículo 16, para que nós pudéssemos entender até onde e aquilo que o Senhor quer falar nos nossos corações nessa noite. A partir do versículo 16 diz assim, Gálatas 5, versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. As obras da carne são manifestas. As obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já o adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, tendo inveja um do outro. O Senhor colocou esse texto no meu coração, e algo que eu quero falar com os irmãos hoje é algo que tem faltado e está na parte do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Domínio próprio nós podemos levar para várias áreas em nossas vidas, seja na área espiritual, seja na nossa área pessoal, seja no nosso trabalho, seja onde nós estivermos. O domínio próprio é algo que realmente precisa estar com a gente todos os dias. E nós vivemos num mundo onde tem faltado domínio próprio para as pessoas. As pessoas têm se entregado aos seus desejos, têm se entregado ao pecado, têm se entregado a muitas coisas que lhe fogem do controle. E como na Bíblia nós temos aqui muitas referências, graças a Deus, boas, e também referências que nós podemos aprender ruins, eu gostaria de começar lendo a história sobre José. Você que pode, abre a sua Bíblia em Gênesis 37. Aleluias. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou começar a ler aqui para ganhar um tempo para que a gente possa, e que tem bastante texto. Eu vou começar assim. Gênesis 37, a partir do versículo 1. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Aleluias. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos dos seus irmãos e ajudava os filhos de Bilá e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao seu pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho. Eu gostaria de ler somente até aqui, e por isso, que ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer uma túnica longa. Nós já aprendemos muito sobre a história de José, até foi ministrado esses dias nos 6 dias. Nós sabemos da história dele, eu gostaria só de contextuar com vocês. José, ele foi um menino que desde os seus 17 anos ele teve sonhos, ele teve no seu coração coisas que foram plantadas pelo Senhor na sua vida. Só que durante esse tempo,
desse crescimento de José, os seus próprios irmãos o venderam, o castigaram e o venderam como escravo. José, como uma referência de domínio próprio, ele passou por situações que muitos de nós não teremos condições de passar hoje. Graças a Deus o tempo da escravidão passou. Mas mesmo assim, José, passando por essa situação, ele foi parar na casa de um rapaz chamado Potifar. E mesmo passando por aquele procedimento, por todo aquele processo, mesmo ele sendo vendido, mesmo ele estando afastado da sua família, mesmo ele ter tido esse sofrimento de ver os seus próprios irmãos o negando, José, ele era abençoado, porque a bênção do Senhor estava sobre a vida dele. E José passou por uma situação, né, que ele foi levado para o Egito, a partir do capítulo 39, do versículo 1, diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, comprou dos ismaelitas, que tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou, passou a morar na casa do senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que havia, agradou-se de José e tornou-se administrador de seus bens. Então tudo aquilo que José fazia, mesmo numa situação que era contra a vontade dele, que ele queria estar com o pai, queria estar com a sua família, ele aceitou aquele destino, aceitou aquela situação, mas ele tinha um contato com Deus, e tudo que ele colocava às suas mãos, ele era abençoado. Então, dali em diante, por esse destaque que teve na vida de José, por esse destaque de prosperidade e o local onde ele foi colocado pelo Potifar, ele ficou numa posição de destaque e chamou a atenção da mulher de Potifar. Essa mulher de Potifar, ela tentou se beneficiar da vida de José e tentou agarrar José. E mais uma vez eu vejo Deus cuidando desse rapaz, e a palavra do Senhor, ele tem o poder de estar na nossa vida, transformando e moldando as nossas vidas. E mais uma vez o domínio próprio na vida dele pulou mais alto, pois ele não pecou contra Deus, e não pecou contra o seu patrão, vamos dizer assim. E mais uma vez José seguiu como exemplo de ter o domínio próprio. Como nós lemos aqui em Gálatas, a partir do versículo 22, fala que o domínio próprio faz parte do fruto do Espírito. Então aqui eu pude ver, parando para ler essa história, nessa situação específica, para um homem de 17 anos, né, quase um homem, um adolescente, aí para frente, a pessoa ter esse domínio próprio, de falar, não, eu não vou pecar contra o meu Senhor. Esse domínio realmente pulava sobre a vida dele. E isso o fez prosperar, foi uma das coisas que o fez prosperar. E é isso que eu creio que o Senhor quer para as nossas vidas. José, em outras situações, ele teria, entre aspas, o direito de até mesmo se vingar dos seus próprios irmãos, quando os irmãos foram até ele. Mas, mais uma vez, o Espírito Santo ali no coração dele, fez com que ele lembrasse, fez com que ele amasse e o perdoasse, e perdoasse os seus irmãos. E o propósito do Senhor na vida de José se cumpriu. Ele foi o governador do Egito. Independente da situação que ele passou, o domínio próprio dele pulou para fora. O domínio próprio que estava sobre a vida dele fez a diferença. E é isso que eu creio que o Senhor quer falar com a gente nessa noite. Eu gostaria também de ler, eu estou só dando uma pincelada nessas histórias, porque são coisas frescas que estão no nosso coração, mas se você quiser saber mais a respeito, você pode ler na sua casa. Eu gostaria de ler agora sobre a história de Jó. Amém? Aleluias. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluias. Vou ler a partir do capítulo 2, aliás, a partir do capítulo 1, a partir do versículo 6.
que diz assim: a primeira provação de Jó. Certo dia os anjos vieram à presença do Senhor, e Satanás também veio com ele. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? E Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. E aí diz assim: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da sua família, de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que o seu rebanho estão espalhados por toda a terra. Mas estende as tuas mãos, aleluias, mas estende as tuas mãos e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele amaldiçoará na sua face. Bom, nós vemos aqui a história de Jó, um homem que era próspero, que tinha muitas coisas na sua vida, e um dos bens mais valiosos que ele tinha era a sua família, uma grande família. Ele era um homem íntegro, como diz a palavra do Senhor. Mas Jó, ele passou por uma provação tremenda, ele perdeu tudo. Ele chegou no fundo do poço, ele ficou enfermo, ele perdeu a sua família, ele perdeu os seus filhos, ele perdeu os seus bens, ele perdeu tudo o que ele tinha, só não perdeu a esposa. E chegou um momento na vida de Jó que os próprios amigos dele estavam questionando se ele não havia pecado, se ele não tinha feito algo contra Deus. Mas, como diz a palavra do Senhor, em nenhum momento Jó, ele questionou, blasfemou contra o Senhor. Ele se manteve íntegro. E no final dessa situação, dessa provação que ele passou, a sua própria esposa falou: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas não, a consciência, o domínio próprio, mais uma vez pulou, mais uma vez estava ali com ele, mais uma vez fazia parte da vida dele, estava impresso nele, porque ele tinha uma vida com o Senhor. E o domínio próprio em nossas vidas tem que ser assim, tem que ser algo que nós recebemos sim, quando nós temos uma vida com o Senhor, é algo que faz parte do fruto. E essa questão de fazer parte do fruto, quando eu leio essa passagem de Gálatas 16, Gálatas 5, a partir do 22, que diz que o fruto do Espírito. Então, é um fruto do Espírito você ter o domínio próprio. É um fruto do Espírito você ter paciência. É um fruto do Espírito você amar o próximo. É um fruto do Espírito você aprender a perdoar o próximo. É um fruto do Espírito você aprender a amar, a respeitar e a ter o domínio próprio. Então, aqui nós temos dois exemplos que você também pode acompanhar melhor essa história de Jó, lendo na sua casa, essa história que é uma bênção, é algo que aconteceu na vida desse homem, mas ele tinha a marca do Senhor e Deus conhecia o coração dele. E ele, por ter essa vida com Deus, o domínio próprio o ajudou a não negar ao Senhor, a não questionar ao Senhor, e recebeu tudo de volta na sua vida. Deus abençoou muito mais a vida de Jó, assim como ele fez a vida de José. Em nome de Jesus, são dois exemplos que nós temos de pessoas que tiveram um domínio próprio em sua vida, e que por mais que eles passaram por situações na sua vida, difíceis, situações insuportáveis, eles tiveram um domínio próprio, eles não questionaram, eles não ofenderam a Deus, eles não se bandearam para o outro lado, pelo contrário, se mantiveram no posicionamento. Os 6 dias que nós tivemos aqui, nesse começo do ano, a palavra que mais ficou gravada no nosso coração foi o posicionamento, o nosso posicionamento. Se nós queremos ter uma vida abençoada diante do Senhor, começa pelo posicionamento, começa pelo domínio próprio, começa buscando aquilo que vem do Senhor, buscando os frutos do Senhor. Para que nós possamos, quando passarmos por situações como essas, ou em nome de Jesus que não sejam situações assim, mas situações da nossa vida hoje, que nós possamos permanecer firmes e viver o propósito do Senhor em nossas vidas, amém? Aleluias. Eu gostaria agora de ver 2 exemplos também de pessoas que infelizmente não tiveram o mesmo posicionamento, não tiveram o mesmo domínio na sua vida, o domínio próprio na sua vida. Nós vamos ver primeiro sobre a história de Caim, que está em Gênesis 4. Aleluias.
Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluias. A partir do versículo 1. Adão teve relação com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem, e vou dar à luz desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se um pastor de ovelha e Caim um agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel trouxe, por sua vez, as partes gordas da primeira cria do seu rebanho. E o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu, o seu rosto se transformou. E o Senhor disse: por que você está furioso? E o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Porque se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas basta você dominá-lo. Disse, porém, Caim ao seu irmão: vamos para o campo? Quando estava lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu o responsável pelo meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber das suas mãos o sangue do seu irmão. Bom, nós temos aqui um exemplo clássico e muito importante, porque Caim, ele não ouviu do seu pai e da sua mãe, ele ouviu a voz do Senhor. Ele ouviu um direcionamento do Senhor, falando: olha, o que está acontecendo com você? Deus não aceitou a oferta de Caim, porque não aceitou o modo que ele estava, o modo que ele agia. Não aceitou a Caim, não foi a oferta. Então, assim, Caim, ele, logo em seguida dessa situação, que Deus se agradou de Abel, o seu rosto se desfigurou, a raiva, a ira tomou conta dele, e mesmo ouvindo a voz do Senhor, ele fez algo que fugiu do seu domínio. Ele perdeu o domínio próprio, ele perdeu o controle, mesmo ouvindo a voz do Senhor, e ele trouxe para a sua vida a maldição. Essa é uma história que realmente nos faz pensar, né? Poxa, quantos aqui escutam a voz do Senhor todos os dias? Como é difícil ouvir a voz do Senhor, né? Mas que nós possamos a cada dia buscar ouvir a voz do Senhor em tudo que nós viemos a fazer. Isso demanda um relacionamento, busca, isso demanda abrir mão das nossas vidas, demanda ter o domínio próprio, para que nós possamos a cada dia buscar o Senhor e ouvir a sua voz em tudo que nós viemos a fazer. Em nome de Jesus. Esse é um exemplo ruim. E eu tenho um outro exemplo aqui, que está em Atos, agora no Novo Testamento. Atos, a partir do capítulo 5. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Jesus. Essa é uma história também que está escrita na Bíblia, e que para que nós possamos entender ela, eu preciso falar algumas coisas aqui, a partir do versículo 3, sobre a vida de Pedro e João, para que nós possamos entender essa história. Pedro e João, eles estavam pregando a ressurreição de Jesus. A partir do versículo 3, você pode ler na sua casa, nós vamos ler juntos aqui a história de Ananias e Safira. Mas Pedro e João estavam pregando a ressurreição de Cristo, e em uma das suas pregações, mais de 3.000 almas creram na palavra do Senhor e se entregaram. Em seguida, eles estavam indo para o templo, como diz aqui a partir do versículo 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo no templo na hora das 3 da tarde, e estava sendo levado para lá, para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença,
que ali era colocado todos os dias para pedir esmola, que estavam no templo, aos que estavam no templo. Vendo Pedro e João, que iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. E o homem olhou para ele com atenção, esperando receber alguma coisa em troca. Disse Pedro: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, ande. Segurou pela mão direita e o ajudou a levantar. E imediatamente os seus pés e tornozelos do homem ficou firmes. E de um salto se pôs em pé e começou a andar. Depois ele entrou com ele no templo, no pátio do templo, e andaram saltando e louvando ao Senhor. Quando todo o povo ouviu andando, louvando a Deus, reconheceram que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado na porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Daí em diante, Pedro e João continuaram a evangelizar, continuaram a ministrar a ressurreição de Cristo. E eles continuaram e se apresentaram diante do Sinédrio, que eles foram questionados por que eles estavam fazendo esses milagres, ou por que eles estavam ensinando sobre Jesus. E aqui, a partir do versículo 4 e o capítulo 32, diz assim: a partir daí, então, ele teve uma pregação aqui nessa história que mais de 5.000 almas se entregaram e creram. Então, daí adiante, a partir do versículo 32, diz assim: da multidão dos que creram, era uma mente, um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar a ressurreição do Senhor Jesus. Grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terra ou casas as vendiam e traziam dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Bernabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía e trouxe dinheiro e colocou aos seus pés. Então, chegando na história de Ananias e Safira, eu chego à conclusão que Ananias e Safira faziam parte daqueles que creram, faziam parte daquele povo que acompanhava João e Pedro em suas ministrações. Então eles faziam parte, eles ouviram a palavra do Senhor, eles ouviram falar sobre a ressurreição de Cristo e que eles aceitaram isso. Partindo desse princípio, começa a história de Ananias e Safira. Um homem chamado, a partir do versículo 1, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade, versículo 2. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Versículo 3. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto, e grande temor apoderou-se de todos os que ouviam o que tinha acontecido. Então os moços vieram e envolveram o seu corpo e levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que você conseguiu pela propriedade? Respondeu ela, sem saber o que tinha acontecido: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que você
Porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e ele os levarão também. Naquele mesmo instante ela caiu morta e aos pés dele. E então os moços entraram e encontraram-na morta, levaram-no à sepultura ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos que ouviam falar desse acontecimento. Isso foi um erro muito grande, ao ponto que custou a própria vida desse casal. A falta de domínio próprio pelo fato de querer fazer algo que iam demonstrar que eles estavam talvez cheios do Espírito Santo, que eles faziam parte daquilo que estava acontecendo, ou talvez impressionar alguém com a atitude deles, e eles não precisavam disso. Mais uma vez, a falta do domínio próprio custou a vida de alguém. E isso, em nome de Jesus, eu creio que não é o que o Senhor quer para as nossas vidas. Hoje nós vivemos num tempo que as pessoas preferem muitas outras coisas do que buscar os frutos que o Senhor tem, fruto que o Senhor tem para as nossas vidas. Hoje as pessoas preferem buscar muitas outras coisas do que estar na casa do Senhor. E a luta entre a carne e o espírito, ela é diária. A luta entre os pensamentos bons e os pensamentos ruins é diário. Há decisões que nós temos que tomar, seja ela boa, seja ela a favor de alguma coisa ou até mesmo ruim, é diariamente. E quando nós temos o fruto do Espírito, quando nós temos o auxílio do nosso Deus, quando nós temos uma vida com o Senhor, nós normalmente tomamos decisões dentro daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Nós podemos passar por situações como José passou, podemos passar por situações como Jó passou, mas não queremos e não podemos passar por situações como Caim passou e Ananias e Safira passou. Dois com um domínio próprio em dia e dois com um domínio próprio atrasado. Nós precisamos a cada dia buscar isso no Senhor. E o Senhor ministrou isso no meu coração. Eu falo isso com um temor porque a palavra do Senhor, ela fala primeiramente com a gente e acerta a nossa vida, acerta os nossos posicionamentos, acerta os nossos pensamentos. E eu vou contar aqui um testemunho rapidinho, uma experiência. Eu estava chegando aqui na igreja uns dias atrás e eu fui manobrar o carro. E eu olhando o carro, tinha até como se fosse uma TV lá, não é a TV, né? Um kit multimídia com a câmera de ré, que dava para ver quem estava descendo aqui, até uma rua, descida muito perigosa. E eu olhei e avistei um motoqueiro. E o motoqueiro, como eu vi, eu estava dando ré, eu parei, vi, esperei ele passar. Só que quando eu esperei ele passar, ele gritou comigo. Ele, olha... Aí, ele me assustou e eu respondi, olha o quê? E aquilo ficou no meu coração. E ele foi embora, eu guardei o carro, e no meu coração veio assim, cadê o seu domínio? Cadê o seu domínio próprio? Eu não precisava ter respondido. Eu poderia ter entrado, Senhor Deus abençoe esse rapaz. Eu estava vendo ele, mas ele achou que eu não o estava vendo. Então daí em diante o Senhor começou a ministrar a respeito disso comigo. Nós precisamos rever muitas coisas. O domínio próprio, ele está relacionado com as suas atitudes, sim. O domínio próprio, ele está relacionado com aquilo que você fala, sim. O domínio próprio, ele está relacionado com as suas decisões, sim. Porque se nós falarmos algo que possa ofender a vida do irmão, ou falarmos de alguém, nós estamos causando talvez a morte sobre essa vida. Isso é um peso que nós temos, é algo que realmente nós precisamos pensar antes de falar. E ter o controle, ter o domínio sobre a língua, ter o domínio sobre as nossas decisões, ter o domínio sobre os nossos pensamentos, ter o domínio sobre aquilo que nós vemos, aquilo que nós assistimos, ter domínio sobre aquilo que você decide para a sua vida. Hoje eu vou por aqui, hoje eu vou fazer isso. Espera aí, Senhor, é isso que eu tenho que fazer? Então nós temos aqui 4 exemplos, 2 bons e 2 ruins. O que tem sido feito em nossas vidas? O que tem dominado os nossos corações? E o que tem dominado os nossos pensamentos? O que nós temos deixado entrar em nossos lares?
o que nós temos deixado entrar em nossas mentes, o que nós temos visto quando estamos sozinhos. Domínio próprio, gente, ele pode ser usado para muitas coisas. Para muitas coisas. E em nome de Jesus que nós possamos buscar a ter o domínio próprio, mas para glorificar o nome do Senhor. E nós só podemos fazer isso quando entendemos como buscar isso. Quando entendemos que isso vem do Senhor. Que o Senhor, Ele quer isso para as nossas vidas. Quando nós se posicionarmos, quando nós buscarmos ao Senhor. Quando nós se colocarmos e dizermos não para nós mesmos, para a nossa carne. Que é todos os dias que nós temos que dizer não. É todos os dias que nós temos que resistir. Para que o domínio possa vir sobre as nossas vidas. Mas o domínio próprio que vem do Senhor. A paz que vem do Senhor. A alegria que vem do Senhor. O amor que vem do Senhor. E assim nós vamos vencer. Assim nós vamos a cada dia se fortalecer. E vencer os obstáculos que são colocados na nossa vida. Eu quero compartilhar aqui uma outra experiência. Que também trouxe reflexão. Tudo isso aconteceu a partir daquele momento. Que eu poderia ter ficado quieto. E eu falei para o rapaz. Então eu preciso aprender a dominar o meu modo de ser, o modo de falar, a cada dia. E se aproximar cada dia do Senhor, para que as coisas boas venham crescer, para que as coisas boas venham aparecer. E que tudo que for ruim em nome de Jesus saia das nossas vidas, que não tenha espaço em nossas vidas em nome de Jesus. Eu estava em casa e tem um rapaz chamado João. Ele é meu futuro cunhado, vai casar com a minha cunhada. É um rapaz um pouco mais experiente. E ele, hoje até conversei com ele, ele contou algo que é relacionado a isso. Ele contou que ele estava em Santana, e ali no ponto de Santana, para vir para cá, para Cachoeirinha, tinha um mendigo sentado num ponto, e muitas pessoas passavam por ele. Muitas pessoas faziam cara feia, muitas pessoas deixavam-o de lado, e muitas pessoas não faziam questão de entender porque aquele mendigo estava ali. Ele era deficiente de uma perna. Como ele disse, ele tinha um cheiro muito mau, muito ruim. E as pessoas iam ele pedindo ajuda para entrar no ônibus, que era o ônibus que ele queria ir embora para a casa dele. Ninguém ajudava ele. Pois ele se incomodou e ele parou do lado desse rapaz. Quando ele parou, o ônibus que ele precisava passou. Então ele parou e ficou sentado ali conversando com ele. Sentiu no coração de conversar com aquele rapaz. E entre outras perguntas que ele fez uma pergunta que chegou até o domínio, que ele perguntou qual é a chave da vida. Ele teve a sensibilidade de conversar com uma pessoa que aparentemente não tinha nada para dar para ele, não tinha nada para oferecer para ele, não tinha nada para demonstrar de conhecimento, de nada, porque aquela pessoa, por todos estavam sendo julgado como um mendigo, uma pessoa excluída da sociedade, uma pessoa que não merecia confiança de ninguém. Mas o que me chamou a atenção foi esse posicionamento dele, e por isso eu gostaria de compartilhar com vocês. E ele conversando com esse rapaz, na frente tinha uma loja, e estava escrito lá, Dominó. Aí ele pegou e ficou apontando para aquela loja, apontando, até que ele entendeu que o cara queria falar para ele, que é o domínio. O segredo da vida é o domínio. Então, a partir do momento que ele entendeu aquilo, a vida dele foi transformada. E ele entende que Deus usou aquela pessoa para falar para ele que ele precisava ter o domínio, que ele precisava transformar a vida dele. Quando se tem o domínio, você deixa de fazer coisas que você fazia. Se você rouba, não rouba mais. Se você usava droga, não usa droga mais. Se você busca a mudança daquilo que estava acontecendo de ruim na sua vida. E ele nunca mais viu aquele rapaz. Então, para ele, essa experiência que ele contou para a gente, veio no meu coração nesse dia. Veio ele e eu falei com ele hoje, eu tive a oportunidade de ouvir de novo esse testemunho, essa experiência que ele teve, porque dali em diante a vida dele tomou um rumo diferente. Né? E eu também entendo e agradeço a Deus por isso, falei isso para ele, porque isso foi um privilégio. Né, da pessoa vencer o seu eu, vencer o cheiro, vencer os maus pensamentos a respeito daquela pessoa e estar pronto para ouvir alguma coisa e falar com aquela pessoa e ajudar aquela pessoa. Então eu acredito que ele mudou, ele transformou, e em nome de Jesus que isso possa ser bênção na vida dele e ser na vida de vocês também. Amém? Irmãos, agora em Romanos 8, rapidinho para a gente... Aleluias.
Aleluia. Opa. Romanos 8. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Jesus. Romanos 8, do versículo 8 em diante. Que diz assim: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, vou ler de novo. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito habita, e o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertencem a Cristo. Pois é, nós temos aqui algo que define que se nós estamos em Cristo, nós precisamos aprender a dominar a nossa carne. Porque o Senhor ele não se agrada quando a gente tende a satisfazer a nossa carne e deixar o Espírito Santo. Para que nós possamos ter uma vida assim, eu acredito que, assim como é na nossa vida, nós precisamos abrir mão de muitas coisas, para que a presença do Senhor possa estar sobre as nossas vidas. Para que nós possamos entender a sua palavra e buscar o discernimento da sua palavra, nós precisamos abrir mão do nosso tempo. Muitas vezes, nós precisamos abrir mão de muitas vezes de estar na frente de uma televisão, nós precisamos muitas vezes abrir mão de estar numa roda, ou conversando, ou com amigos, nós precisamos se dedicar a buscar a presença do Senhor. E isso é de livre arbítrio, isso não é imposicionado sobre mim, sobre você. Se você quer, você busca. Assim, quando nós queremos algo em nossa vida, queremos alcançar, queremos estudar, queremos chegar numa posição no trabalho, nós precisamos galgar alguns caminhos e trabalhar arduamente para que isso possa acontecer. A presença de Deus é a mesma coisa. Quando nós temos o desejo de buscar ao Senhor, nós estamos aqui assim como vocês estão. O desejo, a sede de buscar ao Senhor, nos faz sair da nossa casa todos os dias e poder estar aqui na casa do Senhor, se fosse a questão. A vontade de adorar ao Senhor e ser grato ao Senhor nos faz levantar, mesmo num dia de dificuldade, e agradecer ao Senhor pela vida que nós temos. Então, em nome de Jesus, que nós possamos buscar esse domínio que o Senhor tem para as nossas vidas, o domínio de nós sabermos aquilo que é bom para nós, aquilo que é bom para as nossas vidas, para a nossa família, e procurarmos buscar ao Senhor juntos, vivendo a palavra do Senhor, vivendo o seu amor, vivendo a tua vontade para nós. Em nome de Jesus, que nós possamos dizer não no momento que alguém vier fazer uma fofoca, vier falar alguma coisa do irmão. Em nome de Jesus, não aceite isso, porque isso você vai estar pecando juntamente com ela. Em nome de Jesus, já repreenda logo. Fala, irmão, não quero saber. Um tempo atrás, a minha esposa falou algo e que vieram falar e que é realmente assim. Talvez mudaria alguma palavra ou não, mas ela falou algo para uma pessoa que veio falar para ela. Eu posso falar porque é algo dentro da minha casa. E foi falar para ela, falou assim, olha, por favor, eu não sei, eu não quero saber, por favor, não me conte, é melhor assim, Deus te abençoe. Gente, é duro, né, ouvir isso, mas acertou, porque a pessoa nunca mais procurou para poder falar mal das outras pessoas. Em nome de Jesus, que nós possamos ter o domínio daquilo que nós vemos, daquilo que nós colocamos em nosso coração, daquilo que entra dentro da nossa casa, daquilo que transforma, que pode transformar as nossas vidas ou a vida dos nossos filhos, que nós possamos ter o domínio. E esse domínio nós só podemos ter quando nós se colocamos na posição e quando nós buscamos ao nosso Senhor. Amém? Aleluias. Em nome de Jesus, vamos refletir aqui um momento. Curve sua cabeça. Vamos falar com o Senhor, porque se você tem o domínio, continue buscando, continue se enchendo da presença do Senhor. Se você não tem o domínio, hoje é o dia que o Senhor está ministrando sobre o seu coração, dando a oportunidade que você o conheça. Porque muitas pessoas hoje vivem uma vida
emocional, uma vida financeira, uma vida profissional totalmente bagunçada, uma vida familiar totalmente bagunçada, talvez por não ter o domínio. E hoje está refletindo isso o mundo. As pessoas pensam em si próprias. As pessoas estão pensando no seu prazer. As pessoas estão deixando a presença de Deus, estão deixando uma vida com o Senhor, estão deixando de buscar a presença daquele que pode transformar tudo na vida dele, para poder se satisfazer com coisas nesse mundo. A competição no mundo com os nossos filhos é muito grande, porque nós ensinamos a palavra, nós ensinamos que eles devem agir certo, e até mesmo a escola, os amigos ensinam coisas erradas. Então nós precisamos a cada dia ensiná-los a ter o domínio, e esse domínio só se pode ter quando buscamos ao Senhor, quando temos uma vida com o Senhor. Por isso, no nome de Jesus, aproveite esse momento para se colocar diante do Senhor e refletir sobre a sua vida, sobre o domínio que você tem sobre as coisas que você vive, o domínio que você tem sobre as coisas que está no seu coração, o domínio que você tem nas suas decisões, o domínio que você tem de decidir o que vai fazer no seu dia. Porque se você não tem esse domínio, peça ao Senhor, busque ao Senhor, porque Ele pode dar a você, em nome de Jesus, você entendendo que precisa do Senhor. E você que não tem o Senhor, saiba que o Senhor está com os braços abertos, pronto para te receber. Se está bagunçado algo na sua vida, no seu coração, o Senhor Ele tem poder para mudar. E o Senhor Ele quer te dar o domínio. Ele quer te dar o domínio sobre as suas emoções. Ele quer te dar o domínio sobre a sua mente. Ele quer te dar o domínio sobre os seus pensamentos, sobre as suas atitudes. E esse domínio só se pode achar em Deus. Por isso, em nome de Jesus, se você não conhece, ou que você nunca se declarou a Deus, nunca se entregou ao Senhor, hoje é o momento. O Senhor está de braços abertos te esperando, para que Ele possa começar uma transformação na sua vida, para que Ele possa começar a agir naquilo que para você é impossível. O Senhor está de braços abertos te esperando, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se houver alguém aqui que queira se entregar ao Senhor, para que Ele possa transformar a sua vida, para que Ele possa transformar o seu coração, para que você possa ter o direito e a cada dia ter o prazer de tomar as decisões certas, em nome de Jesus, venha até aqui na frente. E você que está aqui, que está refletindo, busque a viver uma vida diante do Senhor, busque se alimentar, busque na palavra do Senhor, busque estar na presença do Senhor, busque estar cheio do Espírito Santo do Senhor, porque a cada dia vai brotar o fruto do Senhor, que está relacionado a outras áreas em nossas vidas: a alegria, o amor, a sabedoria, a bondade, a amabilidade, o respeito, tudo de bom que nós precisamos em nossas vidas, está refletindo em Jesus, está buscando, está no caminho que você precisa seguir, que é Jesus. Por isso, em nome de Jesus, que nós possamos a cada dia se alimentar daquele que tem a palavra da vida sobre as nossas vidas, que tem a palavra para transformar as nossas vidas, para ajustar aquilo que precisa ser ajustado. Em nome de Jesus, não se prenda nos seus pensamentos, na forma de ser, pois o Senhor pode transformar aquilo que for necessário. Não se prenda porque você é assim, você acha que vai morrer assim, mas em nome de Jesus entenda que hoje o Senhor, Ele quer trazer o domínio próprio sobre a sua vida, transformando o seu coração, transformando a sua mente, transformando o teu querer. Em nome de Jesus, decida hoje buscar a presença do nosso Deus. Aleluia. Deus, assim como os meus irmãos estão, Pai, refletindo em suas decisões, refletindo, Senhor, no domínio que está sobre a vida deles, assim como eles estão aqui, Senhor, diante de Ti, eu coloco o meu coração
a minha mente diante de Ti, Senhor, sabendo que eu posso ser melhor do que eu sou, sabendo que eu posso buscar mais a Tua presença, sabendo que eu posso buscar em Tua palavra a direção para a minha vida. Eu peço a Ti, Senhor Jesus, me capacita, Pai, para que eu possa, Pai, tomar as decisões certas, da forma certa, em nome de Jesus, e ter um posicionamento que glorifique o Teu santo nome, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra ache nos corações dos Teus servos um lugar onde possa fazer a morada necessária, Pai, para que possamos ser transformados pelo Teu poder. Em nome de Jesus, Pai, que em momentos difíceis, Senhor, que nós venhamos a passar como Jó passou, como José passou, que nós possamos ter o domínio, Senhor, das nossas emoções, o domínio daquilo que falamos, o domínio daquilo que pensamos, o domínio, Pai, que não seja nosso simplesmente, mas um domínio que vem de Ti, o domínio que vem da Tua palavra, Senhor, o domínio que está descrito na Sua palavra, Senhor Jesus, o domínio que está descrito em Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós só podemos, Pai, ser pessoas melhores, só podemos, Pai, ser servos melhores, só podemos, Pai, ser filhos melhores, se nós entendemos a Tua vontade e a Sua palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos Te agradecer, Deus, que a Tua palavra venha refletir nos meus pensamentos, na minha mente, no meu posicionamento. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Louvado seja o Teu nome, Senhor Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor Jesus. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5, diz assim: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na sua vida, elas impedirão que você, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes ou improdutivos. Elas impedirão que você, no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, sejam inoperante ou improdutivo. Aqui relata exatamente aquilo que nós precisamos fazer: se empenhar em buscar a vontade de Deus para as nossas vidas, se empenhar em buscar a ter a presença de Deus em nossas vidas, se empenhar em aprender a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor traz a mudança em nossas vidas, a palavra do Senhor traz a transformação em nossas vidas, e assim a palavra do Senhor vai trazer algo sobre minha vida e sobre você, que é totalmente contrário à carne, mas é o fruto do Espírito, em nome de Jesus. Amém? Eu espero que o Senhor tenha falado com você nessa noite, e que o Senhor possa continuar gerando em nossos corações o desejo de aprender mais sobre Ele todos os dias. Amém? Aplauda o Senhor, Ele merece toda a adoração.